fortalecimento, a cura, agora vamos entender como que realmente esse medicamento faz essa ação. E aí Hahnemann, ele coloca um conceito muito importante que se chama ação primária, né? A ação primária, ela é muito bem descrita no parágrafo 63, aonde ele fala o seguinte, que o medicamento, ele vai conseguir afetar a força vital. E o fato de afetar essa força vital, ele consegue alterar esse estado de saúde. Lembrando sempre que o medicamento tem a competência de fazer doença artificial, e essa doença artificial ela deve ser semelhante, porém mais forte que a doença natural. Tá? Então, a ação primária, e é importante a gente ter na cabeça o que é ação primária, porque a partir desse parágrafo 63, o Hahnemann, ele não fala mais tanto em medicamento, ele vai falar assim, ó, quando dá ação primária, então a gente já precisa entender o que é ação primária quando ele coloca essa expressão. Ele quer falar que é a ação do medicamento homeopático que tem a competência de acionar a força vital para alterar o estado de saúde. Viu como fica tudo amarradinho, bonitinho? Já nesse mesmo 63, ele vai falar de uma coisa que chama ação secundária, né? Porque o medicamento homeopático, ele tem determinadas competências, ele tem determinadas potenciais, na verdade, né? Ele tem potenciais, ele tem competências importantes que ele pode exercer. Mas ele pode exercer totalmente essas competências no organismo que está recebendo esse medicamento? A resposta é não, né? Por isso, Graziella, é muito importante a gente avaliar a questão da individualidade, porque o medicamento que a gente conhece via matéria médica pode fazer, por exemplo, 10 acionamentos. Mas será que esse medicamento que tem a potência de fazer 10 acionamentos, ele vai chegar naquele organismo e o organismo vai permitir o acionamento dessas 10 potências, 10 potencialidades? Provavelmente não. A observação do paciente após a tomada do medicamento é essencial para entender dessas 10 potencialidades que o medicamento tem, quantas o organismo deixou. Ele deixou 2, e aí eu preciso entender quais são os caminhos que eu preciso seguir, porque ele atingiu só 2, quando eu quero que ele atinja 5, tá? Então eu quero que, e essa dinâmica a gente vai aprender na questão, principalmente quando a gente estudar agravamento homeopático, para a gente vai entender esses caminhos, tá? Então vai ter uma aula específica sobre esses parágrafos. Mas ainda voltando aqui em 63 e falando sobre ação secundária, o seguinte, quando esse medicamento que tem a competência de fazer ação primária chega no meu organismo, ele vai o quê? Acionar a força vital para fazer essa alteração. Só que a minha força vital, que é soberana diante da ação daquele medicamento homeopático, ela vai se opor, tentando o quê? Uma conservação, tentando buscar a sobrevivência. Por isso que o estímulo deve ser mais forte que a doença natural, porque ela vai se opor àquele estímulo maior de força vital e pelo escalonamento, ela vai o quê? Neutralizar a doença natural. E aí sim, eu consigo promover a alteração interna dessa força vital, que é um termo que Hahnemann usa muito no Organon, que fala o mal interno a ser curado. Então, aqui no 63, a gente já entende que o que é a ação primária, que ela é competência do medicamento homeopático, e a ação primária é aquilo que o meu corpo vai reagir diante do estímulo dessa ação primária, tá? Então, ficou claro para vocês essa questão da ação primária e ação